Nova tabela com preços do frete é publicada com reajuste médio de 5%. Corpo de Bombeiros do Rio informa que museu estava irregular. Edson Fachin, do STF, será o relator de pedido de Lula para reverter condenação eleitoral. Ex-prefeita de Ribeirão Preto é condenada a mais de 18 anos de prisão por corrupção. Ministério da Saúde confirma 8 mortes por sarampo este ano. Morre em São Paulo a atriz Beatriz Segal, aos 92 anos. Pesquisa da Universidade da Irlanda diz que o queijo não é mais o vilão do colesterol. Mais de 500 cavalos de 70 países são levados de avião para Jogos Equestres Mundiais. Agora no Jornal das 22. Olá, muito boa noite. Boa noite. 3 grupos de venezuelanos desembarcaram hoje em São Paulo, no Rio Grande do Sul e em Brasília para começar uma nova vida. Ao todo, são 204 pessoas que deixaram a crise que enfrenta a Venezuela. Os refugiados fazem parte do programa Acolhida do governo federal, que tem como objetivo oferecer condições para que os venezuelanos vivam em cidades do interior do Brasil. O Boeing 767 da Força Aérea Brasileira chegou a São Paulo no fim da tarde. Ele saiu do aeroporto de Boa Vista, em Roraima, por volta do meio-dia, transportando 204 venezuelanos. A aeronave ainda fez uma parada em Brasília, onde deixou 4 passageiros, e depois seguiria para o Rio Grande do Sul, o destino de outros 75 passageiros. Na base aérea de Guarulhos, 125 imigrantes desembarcaram. E cada um que descia as escadas trazia consigo a esperança de recomeçar uma nova vida. O ministro do Desenvolvimento Social, Alberto Beltrame, acompanhou o grupo na viagem. Eles fazem parte do programa Acolhida do governo federal. O objetivo é levar os refugiados para cidades do interior do país, onde poderão trabalhar e se adaptar. Então, a grande preocupação nesse momento é acolhê-los, é abrigá-los adequadamente e, na sequência imediata, é conseguir colocá-los no trabalho para que eles possam definitivamente se inserir na sociedade brasileira e, enfim, entrarem no nosso ritmo de vida, podendo reiniciar, enfim, o seu novo futuro. A estimativa do governo federal é que cerca de 150 mil venezuelanos entraram no Brasil para fugir da instabilidade política e social em seu país. A maioria voltou ou foi para outros locais. Cerca de 30 mil ainda estariam em terras brasileiras, tentando conseguir algum meio para sobreviver. E isso estaria causando conflitos com brasileiros nas regiões de fronteira. Um dos objetivos desse projeto é amenizar essa tensão. Em todos os lugares que nós temos chegado com os migrantes, temos encontrado calor humano, solidariedade, disposição de ajudar, de acolher e, sobretudo, de propiciar e criar as condições necessárias para que essas pessoas possam iniciar uma nova vida, construir um novo sonho, um novo projeto de futuro para si e para suas famílias. E esse programa começou em abril e de lá para cá, 1.507 venezuelanos foram levados para cidades brasileiras. A escolha dos locais leva em consideração a oferta de trabalho, onde é mais fácil eles arrumarem emprego. Por exemplo, as famílias foram levadas para Canoas, no Rio Grande do Sul. Já aqui para São Paulo vieram os solteiros. A sociedade brasileira é fruto dessa miscigenação, dessa mescla de culturas e que enriquece o nosso povo como ninguém. Então, receber venezuelanos aqui é mais uma contribuição não apenas cultural, social, mas também econômica para o país. O Senado aprovou hoje a medida provisória que concede subsídio ao óleo diesel. Com isso, o governo tenta, mais uma vez, garantir o preço do combustível em 0,46 centavos, valor estipulado
durante as negociações na greve dos caminhoneiros. Hoje também foi publicado no Diário Oficial a nova tabela de preços do frete. A mudança já tinha sido anunciada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. Empresários do setor produtivo continuam a reclamar do tabelamento. De acordo com a nova tabela, o preço mínimo do frete para carga geral subiu de R$ 2,10 para R$ 2,16, considerando um caminhão com 3 eixos. Um impacto médio de 5% dependendo do tipo de carga. A alteração foi por conta da lei que instituiu a Política Nacional de Pisos Mínimos para o Transporte Rodoviário. Ela prevê que a tabela de fretes seja reajustada sempre que o preço do óleo diesel sofrer oscilação superior a 10%. Essa mudança nos valores já tinha sido anunciada no fim de semana pela assessoria da ANTT, mas ainda não tinha data. Isso porque, na última sexta, a Petrobras informou que reajustará em 13% o preço do litro do óleo diesel nas refinarias. A tabela de fretes foi instituída para atender a reivindicações dos caminhoneiros depois da greve que paralisou o país em maio. Mas, desde a sua primeira publicação, ela tem gerado polêmica. De um lado, representantes da indústria e do agronegócio criticam duramente a medida, pois dizem que ela prejudica a livre concorrência e causa inflação, com aumento de preços, por exemplo, de produtos da cesta básica para o consumidor final. Do outro lado, estão os representantes dos caminhoneiros. Eles defendem a tabela para que seja garantido pelo menos a cobertura de custos do trabalhador e afirmam que a medida é um modo de corrigir uma distorção do mercado. 3 ações contra o tabelamento de preços correm no Supremo Tribunal Federal. O relator do caso, o ministro Luiz Fux, realizou uma audiência pública na semana passada entre empresários e caminhoneiros para debaterem a questão, mas não houve consenso. Fux afirmou que não irá decidir sozinho e que vai levar a matéria para o plenário da Corte decidir. Além de reajustar a tabela, o governo decidiu também intensificar, a partir dessa semana, a fiscalização nos preços do frete. Uma outra reivindicação dos caminhoneiros é que, após o reajuste no preço do óleo diesel, começaram a circular nas redes sociais boatos sobre uma nova paralisação. Mas logo em seguida, as principais entidades representantes dos caminhoneiros disseram que não apoiam uma eventual nova greve. A Polícia Federal disse que vai investigar a origem dessas mensagens. E nesta terça-feira, durante a última sessão antes do primeiro turno das eleições, no chamado esforço concentrado, a Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que mantém o subsídio no preço do diesel. Ao todo, o acordo prevê desconto de 46 centavos no litro do combustível, 30 centavos de subvenção e 16 centavos da redução de impostos. Isso traz uma vantagem enorme para os setores mais importantes da produção nacional, tanto para a indústria quanto para o agricultor. Também para o transporte urbano, vamos nos lembrar que os ônibus que circulam nas cidades estão sendo beneficiados no custo pela redução do óleo diesel. E para os caminhoneiros também, os caminhoneiros que fizeram esse movimento forte, esse movimento poderoso, que obrigou ao país, obrigou a todos a refletir sobre a grave situação que eles se encontravam. A Câmara dos Deputados dá um passo quando aprova essa medida, mas não enfrentamos ainda o principal, que é a política de preço da Petrobras. A dolarização do preço dos combustíveis é um absurdo. É isso que produz o preço abusivo do gás de cozinha, é isso que produz o preço absurdo da gasolina e do óleo diesel. E a Petrobras tem que se voltar para atender o interesse da maioria do povo brasileiro, não dos acionistas de Nova York. Mas, para virar lei definitivamente, a proposta precisava da análise do Senado, que hoje também aprovou a matéria. A MP segue agora para a sanção do presidente Michel Temer. Havia pressa do governo para aprovar a medida nas 2 casas, já que a medida provisória que concede o subsídio ao óleo diesel perderia validade em 10 de outubro.
O relator da matéria na comissão especial do Congresso, que analisou antes de encaminhá-la aos plenários da Câmara e do Senado, deputado Arnaldo Jardim, do PPS, tinha a intenção de estender por mais 2 meses o prazo de vigência desse subsídio. No entanto, prevaleceu o prazo original, estabelecido pela MP editada pelo governo, que prevê o fim da subvenção em 31 de dezembro de 2018. O ministro Edson Fachin será o relator de um novo recurso do ex-presidente Lula no STF. A defesa tenta suspender a inelegibilidade. O argumento central é que o Comitê da ONU pediu ao Brasil para garantir direitos políticos do ex-presidente. E o ministro Celso de Mello será o relator do segundo recurso da defesa de Lula no STF. A defesa alega que há urgência no deferimento da liminar, porque a campanha eleitoral está em curso. A ação pede a suspensão da condenação no caso do triplex do Guarujá, o que pode reverter a situação do petista. A defesa de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, apresentou nesta quarta-feira um novo pedido ao Supremo para suspender a decisão que barrou a candidatura de Lula à presidência. Este é o terceiro pedido apresentado pelos advogados em menos de 24 horas. Na noite desta terça, um recurso foi apresentado ao Tribunal Superior Eleitoral e um outro ao STF. Na semana passada, o TSE barrou a candidatura de Lula por 6-1 com base na ficha limpa. A lei define que uma pessoa se torna inelegível quando o processo transita em julgado, ou seja, que não cabe mais recurso, ou quando é condenada por órgão colegiado da Justiça. Lula foi preso em abril após ter a condenação confirmada em segunda instância pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, o que o enquadrou na lei da ficha limpa. Caberá à presidente do TSE, Rosa Weber, decidir se envia o caso ao Supremo. Rosa Weber já informou que seguirá o rito e pediu pareceres de quem contestou a candidatura de Lula e do Ministério Público antes de dar andamento ao caso. Já o ministro Luiz Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo, foi definido relator nesta quarta-feira do pedido da defesa do ex-presidente Lula para suspender a inelegibilidade dele. Conforme o sistema processual do STF, o caso fica com Fachin por prevenção, ou seja, porque pela regra interna, cabe a ele analisar casos sobre a Lava Jato que correm em Curitiba. Não há prazo para o ministro decidir. Ele pode analisar o caso individualmente ou levar ao plenário. Na decisão do TSE, que negou o registro de Lula por 6-1, o único voto favorável ao registro do ex-presidente veio justamente de Fachin. Ele entendeu na ocasião que a Justiça deveria atender ao comunicado do Comitê de Direitos Humanos da ONU, que solicitou que o Brasil tome todas as medidas necessárias para que o ex-presidente possa desfrutar e exercer seus direitos políticos enquanto esteja na prisão, como candidato para as eleições presidenciais. Segundo interlocutores do ministro, Fachin não deve sobrepor sua visão pessoal ao caso, a decisão colegiada tomada por 7 ministros do Tribunal Superior Eleitoral. O ministro costuma se curvar a decisões colegiadas e submeter questões delicadas ao plenário do Supremo. Assim que Fachin tomar alguma decisão encaminhando o pedido de Lula ao plenário, caberá à presidência do STF marcar a data do julgamento. A ministra Carmen Lúcia segue no comando do tribunal até o dia 13 de setembro, quando será sucedida por Dias Toffoli. O TSE deu até o dia 11 de setembro o prazo para o PT trocar a cabeça da chapa presidencial. Um interlocutor do ministro destaca que, além da questão da inelegibilidade, uma outra matéria de natureza constitucional justificaria levar a discussão ao plenário da Suprema Corte: a vinculação ou não de uma decisão do Comitê de Direitos Humanos da ONU, ou seja, se a Justiça deve ou não atender ao comunicado do Comitê. De acordo com os advogados Cristiano Zanin e Valesca Zanin, da defesa de Lula, não cabe aos órgãos judiciários brasileiros sindicar as decisões proferidas pelo Comitê de Direitos Humanos da ONU, mas sim dar cumprimento às obrigações internacionais assumidas pelo Brasil. Já o advogado que integra a defesa do ex-presidente Lula no TSE, Eugênio Aragão,
disse nesta quarta-feira que a candidatura do partido à presidência da República passa por um limbo jurídico. Até que seja definido a situação do registro do presidente Lula ou que seja definido eventualmente a troca da candidatura, até lá nós estamos num limbo jurídico, porque o tribunal ele permitiu que o candidato a vice-presidente, Fernando Haddad, continuasse aparecendo, mas não podemos fazer nenhum pedido de voto, nem sequer para a coligação e nem sequer para o presidente Lula. Fica uma situação inusitada, que nós temos um candidato pelo qual não se pode, na sua plenitude, pedir votos. O advogado disse que se reuniu com os ministros que tratam de propaganda no TSE nesta terça-feira e quer ajustar a conduta do partido. Segundo o advogado, a situação é delicada do ponto de vista jurídico. Aragão afirmou que tem mantido um diálogo permanente com o TSE e tentado ajustar a conduta do partido com o Ministério Público Eleitoral. Nos últimos dias, ministros do TSE, em decisões individuais, proibiram a veiculação de propagandas no horário eleitoral da TV e no rádio que apresentem o ex-presidente Lula como candidato à presidência. Nesta terça-feira, o ministro Sérgio Banhos, do Tribunal Superior Eleitoral, determinou ao PT a suspensão de inserções na TV que apresentem Lula como candidato. Moradores de Bauru, no interior de São Paulo, viveram uma madrugada de terror. Criminosos roubaram uma agência bancária e trocaram tiros com a polícia. Imagens do circuito de segurança da Caixa Econômica Federal registraram a ação da quadrilha. Os bandidos invadiram e explodiram a agência. Pelo menos 20 homens participaram da ação. Havia 2 cofres e os criminosos conseguiram fugir com o conteúdo de um deles. O valor levado não foi informado. O bando estava fortemente armado. Apesar da intensa troca de tiros, não houve registro de feridos. Na fuga, os criminosos também atacaram outras 2 agências bancárias. A Polícia Federal ficou responsável pelas investigações. Até agora, nenhum suspeito foi localizado ou preso. E veja a seguir, Corpo de Bombeiros conclui que o Museu Nacional estava em situação irregular. E ainda, Neymar faz gol e imita Cristiano Ronaldo em comemoração. O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro confirmou nesta quarta-feira que o Museu Nacional estava irregular quanto à segurança contra incêndio. Segundo o Ministério Público, o incêndio era uma tragédia anunciada. As condições precárias do museu já estavam sendo investigadas há 2 anos. 3 dias após o incêndio que destruiu quase todo o acervo do Museu Nacional, os bombeiros analisaram a documentação e concluíram que a instituição estava em situação irregular. O museu não atendia os requisitos da legislação de segurança contra incêndio e pânico. Essa certificação avalia medidas de segurança básicas, mas os bombeiros não explicaram como o prédio permaneceu aberto para visitação sem esse documento. Segundo os bombeiros, é de responsabilidade dos administradores dos imóveis o cumprimento da lei vigente. As condições precárias da instituição também estavam na mira do Ministério Público Federal há 2 anos. Além da falta de recursos, o museu tinha sinais de má conservação e o prédio não tinha portas corta-fogo e nem mesmo brigadistas de incêndio. A Polícia Federal investiga o caso para tentar descobrir o que provocou o incêndio. O museu foi praticamente todo destruído. Técnicos da Defesa Civil verificaram que existe grande risco de desabamento. Diante desse cenário, o diretor do museu exigiu mais investimentos do Ministério da Educação para a reconstrução da instituição. A Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, considerou que o incêndio foi uma grande perda para o Brasil e para a humanidade. O ministro da Educação, Rocieli Soares, afirmou que o MEC vai repassar imediatamente 10 milhões de reais para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é a responsável pelo local. O governo federal
também anunciou que o presidente Temer está mobilizando bancos públicos e privados para financiar mais obras no museu. Além disso, o BNDES informou que mantém à disposição do museu 21 milhões de reais que haviam sido aprovados para reformar o museu. E outros 5 milhões deverão ser repassados para um projeto básico e um executivo. Mas o ministro da Cultura, Sá Leitão, acredita que esses projetos ficarão prontos apenas no início de 2020. Somente após essa etapa é que começa o trabalho efetivo de reconstrução. Por enquanto, não há prazo para o início, muito menos para o término das obras no Palácio da Quinta da Boa Vista. Índios da aldeia Maracanã, localizada no prédio antigo do Museu do Índio, a alguns metros do Museu Nacional do Rio de Janeiro, falam da perda irreparável após o incêndio de domingo que destruiu uma vasta coleção de objetos e arquivos da história indígena brasileira. O Museu Nacional do Rio de Janeiro, destruído pelo incêndio de domingo, abrigava uma vasta coleção de objetos e arquivos da história indígena brasileira. A dor da perda de um acervo tão valioso foi sentida por índios da aldeia Maracanã, localizada a alguns metros, no prédio antigo do Museu do Índio. No momento em que o fogo começou a se alastrar, eles viram tudo de perto e com a sensação de impotência. Nós estávamos aqui em ritual, nesse domingo, em fogueira, fazendo um ritual, cantando, dançando. Quando nós olhamos para lá, para o prédio estava em chamas já estava pegando fogo. Aí nós pegamos os guerreiros, pegamos alguns baldes e fomos para lá pensando que dava para apagar o fogo com um balde de água. Segundo Guajajara, o museu tinha o maior acervo de registros de línguas indígenas do Brasil e também da América Latina. Ele conta que eram 2 bibliotecas só para línguas indígenas e que vinham parentes de diversas partes do país para pesquisar. A perda é uma perda irreparável, como se fosse a própria invasão europeia em 1500 aqui. É como se nós tivéssemos sido assassinados de novo. O assassinato é a morte da própria língua agora, do acervo, da própria cultura, da própria memória. O incêndio provocou o desabamento dos 3 andares do Museu Nacional. As buscas para encontrar o que sobrou do acervo continuam. O Ministério da Educação prometeu recursos emergenciais que devem financiar ações como o mapeamento aéreo com o uso de drones e a instalação de uma cobertura para proteger o prédio da chuva e do vento. Depois de quase 3 anos fechado por causa de um incêndio, o Museu da Língua Portuguesa, no centro de São Paulo, passou por uma vistoria hoje. Pelo que se viu, as obras andam devagar, quase parando. No hall da Estação da Luz, manchas pretas no teto são as lembranças do incêndio que atingiu o Museu da Língua Portuguesa em dezembro de 2015. Na época, um bombeiro civil morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória. A reforma de restauração custará cerca de 60 milhões de reais. A nova cobertura já está pronta. No interior do prédio, ainda há muito o que fazer. As paredes queimadas foram raspadas. Novas colunas foram levantadas para reforçar a estrutura. As marcas do incêndio ainda não foram apagadas. Fios derretidos e portas queimadas estão por toda parte. Nós estamos no último piso aqui do Museu da Língua Portuguesa em São Paulo, local onde as reformas de restauração estão mais adiantadas. Todo o piso já foi refeito, as janelas de vidro também foram trocadas e todo o teto foi refeito. Olha só, várias estacas de madeira novas e várias madeiras tampando o telhado que foi totalmente reformado. No segundo andar, uma apresentação temporária ao lado de materiais de construção e um corredor com painel branco, pronto para receber novas exposições. No Rio de Janeiro, autoridades de bancos privados discutem com o governo a restauração do Museu Nacional, que foi destruído depois de um incêndio no último domingo. O local abrigava mais de 20 milhões de itens e apresentava problemas de manutenção. E o Brasil teve 8 mortes confirmadas por sarampo neste ano. Até 3 de setembro foram 1.579 casos confirmados pelo Ministério da Saúde em todo o país. O levantamento do Ministério da Saúde leva em consideração as informações repassadas pelas secretarias estaduais. 7.513 casos ainda estão em investigação.
O surto da doença afeta principalmente 2 estados da região norte do país. O Amazonas, com 1.232 casos confirmados, e Roraima, com 301. De acordo com o governo federal, a proliferação da doença nesses estados está relacionada com a presença de muitos imigrantes da Venezuela, país que enfrenta um surto da doença desde 2017. Diante desse cenário, a campanha de vacinação contra a pólio e o sarampo foi prorrogada até o dia 14 de setembro. A medida vale para 11 estados e o Distrito Federal, que ficaram abaixo da média nacional de 88% das crianças vacinadas contra as 2 doenças. E a seguir, a atriz Beatriz Segal morre aos 92 anos em São Paulo. E ainda, ex-prefeita de Ribeirão Preto é condenada a 18 anos de prisão. Estamos de volta. A ex-prefeita de Ribeirão Preto, Darcy Vera, foi condenada em primeira instância a 18 anos e 9 meses de prisão. Ela foi acusada de chefiar um esquema criminoso que desviou 45 milhões de reais dos cofres públicos. Foi o maior escândalo da cidade do interior de São Paulo. A condenação é referente a investigações da Operação Sevandija, deflagrada pelo Ministério Público e pela Polícia Federal em setembro de 2016. A ex-prefeita foi acusada de participar de um esquema de desvio de recursos públicos e fraudes em licitações na Prefeitura de Ribeirão Preto. Segundo a acusação, Darcy Vera teria desviado recursos a partir do pagamento indevido de honorários advocatícios à ex-advogada do Sindicato dos Servidores Municipais, Maria Zueli Librandi. Na sentença, foi determinado que a ex-prefeita fique presa até julgamento em segunda instância e que os imóveis dela em Ribeirão Preto sejam bloqueados para ressarcimento do dano aos cofres públicos. Além da ex-prefeita, também foram condenados o ex-secretário de administração Marco Antônio dos Santos, os advogados Sandro Rovani, André Rentes, Maria Zueli e também o ex-presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, Wagner Rodrigues, que foi um dos delatores do esquema. De acordo com o Ministério Público, esse foi o maior escândalo de corrupção da história de Ribeirão Preto, uma das cidades mais ricas do interior de São Paulo. O Ministério Público de São Paulo entrou com uma ação contra o ex-governador e atual candidato à presidência, Geraldo Alckmin, do PSDB. Os promotores acusam o tucano de ter recebido dinheiro da empreiteira Odebrecht para a Caixa 2 na campanha de 2014 ao governo do estado de São Paulo. O Ministério Público pediu à Justiça que Geraldo Alckmin tenha os direitos políticos suspensos e deixe qualquer função pública que esteja exercendo. Os promotores também pediram bloqueio de bens no valor de 39 milhões de reais para garantir eventual ressarcimento e aplicação de multa em caso de condenação. Segundo a acusação, o tucano teria aceito R$ 7.800.000 da Odebrecht para o Caixa 2 de campanha. Os valores, segundo o MP, foram recebidos, mas não declarados à Justiça Eleitoral. Além do ex-governador, o ex-secretário de Planejamento de São Paulo, Marcos Monteiro, que foi tesoureiro da campanha tucana naquela ocasião, também foi denunciado. Monteiro teria feito o pedido de doação que foi aprovado por Benedito Júnior, então executivo da Odebrecht, do setor de operações estruturadas, que gerenciava o pagamento de propina a políticos. As investigações começaram após relações de executivos da empreiteira e estavam no Superior Tribunal de Justiça, mas foram enviadas ao Ministério Público Eleitoral após Alckmin perder o foro privilegiado em abril, quando renunciou ao cargo de governador para disputar a presidência da República. Paralelamente, o Ministério Público do Estado também abriu um procedimento para investigar e apresentou agora a ação acusando o político pelo ato de improbidade administrativa. Os acusados têm 15 dias para apresentar a defesa ao MP por escrito. Em nota, a direção da campanha presidencial de Geraldo Alckmin informou que tomou conhecimento do fato pela imprensa, como tem sido usual neste caso. Ainda de acordo com a nota, não há fato novo na acusação, apenas a conclusão equivocada de um promotor, que inexplicavelmente sugere algo que não existe e que jamais foi cogitado, nem mesmo pelos ditos delatores. Já Geraldo Alckmin disse que as contas de campanha estão todas de acordo com a lei. A defesa de Benedito Júnior não se manifestou sobre a ação. Hoje morreu a atriz Beatriz Segal, a eterna Odete Reutemann, aos 92 anos.
Lembrada até hoje pelo papel da vilã de uma novela de 30 anos atrás, a atriz estava internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Beatriz Segal esteve internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e tinha recebido alta no dia 21 de agosto por problemas respiratórios. O hospital não informou quando ela voltou a ser internada e a causa da morte também não foi divulgada. Segundo a assessoria de imprensa da atriz, ela morreu por volta do meio-dia. Em uma carreira de mais de 70 anos dedicada aos palcos e à TV, Beatriz Segal viveu em 1988 o papel que a eternizou na teledramaturgia brasileira. Após 192 capítulos da novela Vale Tudo da Rede Globo, a vilã, interpretada pela atriz carioca, morria com 3 tiros e fazia o país inteiro se perguntar: quem matou Odete Roitman? Nascida em 25 de julho de 1926, no Rio de Janeiro, Segal fez sua primeira peça durante um exercício de língua na Aliança Francesa. Convidada para se tornar profissional, recusou por causa da desaprovação do pai, que queria que ela fosse professora. Além de atuar em algumas novelas e filmes, recuperou com o marido o Teatro São Paulo, que administrou até 1974. Na Rede Globo, seus últimos trabalhos foram na novela Lado a Lado, em 2012, e em 2015 esteve no seriado Os Experts, que abordava a vida na terceira idade. O velório começou por volta das 7 horas da noite no Hospital Albert Einstein e vai até o meio-dia desta quinta-feira, quando o corpo de Beatriz será cremado em Cotia, na Grande São Paulo. O FBI recuperou um famoso par de sapatos do filme O Mágico de Oz depois de terem sido roubados há 13 anos. Mas o paradeiro da relíquia durante todo esse tempo ainda é um mistério. Estes sapatos são conhecidos em todo o mundo. Mesmo assim, ficaram 13 anos desaparecidos desde que foram roubados de um museu em Minnesota. Agora, o famoso par vermelho usado por Dorothy em O Mágico de Oz foi recuperado pelo FBI. Autoridades americanas anunciaram a recuperação dos sapatos vermelhos, um dos 4 pares usados por Judy Garland no clássico do cinema de 1939. Os calçados foram roubados em uma noite de 2005 no Museu Judy Garland, localizado em Minnesota, onde nasceu a já falecida atriz. Foi oferecida uma recompensa de $1 milhão a quem os recuperasse, mas o culpado pelo desaparecimento e o destino dos sapatos continuam sendo um mistério. As autoridades ainda não detalharam o que aconteceu durante todo esse tempo com os sapatos, mas informaram que há vários suspeitos na mira. O Museu Nacional de História Americana da instituição Smithsonian, em Washington, que tem outro par de sapatos de Dorothy em exibição, atestou a autenticidade do calçado. E veja a seguir, cantor de forró que agrediu a ex-mulher é preso por descumprir normas protetivas. E ainda, uma pesquisa revela que o queijo já não é mais tão vilão para o colesterol. O cantor Francisco Luciano dos Santos, da banda Brilhantes do Forró, foi preso nesta quarta-feira pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. O músico, que foi filmado agredindo a ex-mulher, teria descumprido medidas protetivas determinadas pela Justiça. Francisco fez uma música ironizando a agressão contra a ex-mulher Ana Augusta Rocha. Na ocasião, o filho do casal, uma criança de apenas 6 anos de idade, presenciou a briga. A Justiça havia determinado que o cantor mantivesse distância da ex-esposa e de familiares dela, e também o proibiu de divulgar qualquer imagem da ex. Para a Delegacia de Atendimento à Mulher, além de descumprir determinação judicial, Francisco cometeu novo crime de difamação com a divulgação de uma canção. A briga aconteceu no dia 20 de agosto e teve grande repercussão. O cantor se defende da acusação de agressão e diz que o objetivo dele era colocar a ex-mulher para fora da casa dele. Francisco Luciano disse que estava arrependido, mas destacou que teria reagido para evitar que a ex-mulher quebrasse o seu apartamento. Vamos falar agora de educação. No orçamento das universidades públicas, sobra somente 3% para investir em pesquisas e novos projetos.
A alternativa para aumentar esses recursos é buscar parceria com a iniciativa privada. O orçamento público vindo do Ministério da Educação é insuficiente para quase todas as universidades federais do país. Mais de 80% do total de recursos do governo são usados para pagamento de pessoal. Cerca de 16% são utilizados para os gastos da universidade e apenas 2,6% é o que sobra para investimentos. O total do orçamento repassado pelo MEC é de 46 bilhões de reais anuais. Mas, além de repasses do governo, as federais podem fazer parcerias com instituições privadas, dar cursos de especialização pagos e até alugar prédios para ajudar na captação de recursos por conta própria. Porém, cada instituição tem que informar antes ao governo quanto pretende arrecadar em um ano. Neste ano, a arrecadação das universidades federais está em torno de 800 milhões de reais. Mas se a universidade ultrapassar o valor previsto, todo o excedente do ano deve ser repassado para a conta do Tesouro Nacional. A medida que impede as universidades de ficar com o valor extra é determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal e acaba desestimulando a captação de recursos próprios e paralisando os novos projetos e as pesquisas. Alguns especialistas defendem mudanças na lei para permitir que as universidades tenham mais recursos próprios. Já faz um tempo que a gema do ovo foi absolvida como uma grande vilã causadora do colesterol ruim. Débora, mas agora surgiu uma pesquisa que deve tirar um pouco do peso das costas de outro alimento que os brasileiros tanto gostam, o queijo. Até agora, na visão dos médicos, não tem segredo. A gordura do queijo provoca o entupimento das artérias e pode prejudicar o coração. O queijo ele tem uma gordura, a gordura saturada. E essa gordura, se a gente consumir, baseando aí numa dieta de 2.000 calorias, pessoas saudáveis podem ingerir até 10% desse valor calórico total. E quem tem algum tipo de comorbidade deve consumir uma quantidade mais moderada, Então, até 7% do valor calórico total. Quem resiste ao queijo, principalmente se ele estiver derretido num pãozinho, não é verdade? Por muito tempo acreditou-se que esse alimento, que é indispensável para a dieta do brasileiro, por ter um alto índice de gordura, fosse prejudicial para a saúde. Mas pesquisas recentes mostraram que não é bem assim. Segundo a pesquisa feita pela University College Dublin, na Irlanda, o vilão, na verdade, é um mocinho, porque ajuda a reduzir o colesterol ruim do corpo. A medicina explica. No caso do queijo, ele tem a gordura ácido linoleico e oleico. E esses daí, eles inibem a produção do seu corpo de colesterol. E nós temos que saber a seguinte coisa: o colesterol circulante que nós temos no nosso corpo, 15% provém da alimentação, 80% a 85% provém da produção do seu próprio fígado. Então, você consumindo esses queijos que vão bloquear a sua produção de colesterol, você acaba diminuindo o colesterol, porque a maior quantidade de colesterol do seu corpo é seu próprio corpo que produz, não é que vem do alimento. O Dr. Cláudio ainda vai além. Quem se alimenta de muito queijo também, regiões que comem muito queijo, as pessoas geralmente são mais magras, são mais saudáveis também, pela presença desses dois tipos de gordura. Outro alimento que passou por esse processo de desmitificação foi o ovo. Anteriormente, a gema era proibida para quem tem um índice de gordura alto no sangue. Hoje, até quem é submetido a uma cirurgia para implantação de pontes de safena pode consumir. Com moderação, mas pode. O ovo é uma vitamina, é um alimento completo, tem todas as vitaminas de A a zinco, menos a vitamina C. Então, se você usa algum suplemento, use um ovo. O ovo é melhor. E a gema do ovo, que falava, quem tem problema de colesterol, ela produz seu colesterol, que é chamado colesterol bom, que é o HDL. Então é ótimo. Foi-se o tempo. Como do queijo também, foi-se o tempo, que o queijo era muito ruim. E para quem tem dúvidas, é bom prestar atenção na Elaine. Ela explica a diferença entre os queijos. Quanto mais amarelado, mais gorduroso.
E quem tem o colesterol alto e muitas perguntas para fazer não tem segredo. Basta ficar com os queijos magros, os branquinhos. Se a pessoa faz uma atividade física, se ela tem uma alimentação equilibrada, todos os tipos de queijos podem entrar na alimentação sem qualquer prejuízo para a saúde, colesterol, desde que ela realmente tenha, né, esse estilo de vida mais equilibrado e mais saudável. Então, a chave para o sucesso é o equilíbrio, né? É claro que essas pesquisas podem deixar os apreciadores de queijo felizes e com vontade de marcar um fondue com os amigos. Mas é importante ter em mente que o segredo para uma vida saudável é manter o equilíbrio. Em tudo, o queijo não fica fora desta receita. Então, tudo com equilíbrio, com moderação, pode ser encaixado na alimentação, que não vai trazer malefícios para a saúde e para o emagrecimento, para quem quer emagrecer. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma excelente noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.